nos seguirem lá no Instagram, nosso Instagram é direitoconstitucional.oab São Paulo, e acompanhar nossas publicações. Nós publicamos muita coisa bacana por lá, nossos eventos, nossos livros, revistas, enfim. Poder acompanhar a gente também a gente é muito bem, vocês são todos muito bem-vindos. Eu queria agradecer especialmente aqui a Licínia, que é a nossa vice-presidente da comissão, Licínia, que foi fundamental para que esse evento acontecesse. E já aproveito e passo a palavra, agradecendo, reiterando nossos agradecimentos a todos que estão nos assistindo, agradecendo imensamente ao professor Pedro Lenza, que está aqui presente conosco, e passo a palavra para ela. Licínia, está com você. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com todos vocês, principalmente com o professor Pedro Lenza, lá dos Estados Unidos, para engrandecer esse nosso final de tarde. E já deixando aqui, é óbvio que todos já conhecem, mas a edição do Direito Constitucional Esquematizado, o diamante do Pedro Lenza, né, como ele chama, o livro do Pedro Lenza, está na 26ª edição, edição 2022. E o nosso presidente, ele até falou, olha, se alguém tiver um testemunho de como que o Pedro Lenza mudou na vida, né, a vida de vocês, eu posso dar esse testemunho, porque eu não só estudei na minha graduação com o esquematizado do Pedro Lenza, assim como logo que eu comecei a lecionar, eu levo, né, esse livro em todas as minhas aulas, então é a bibliografia que eu adoto. Quando eu trabalhei com o Lenza, também no Saraiva Prova, quando eu fiz parte do esquematizado OAB, lá atrás, também foi uma grande honra, e hoje tê-lo aqui com a gente é um presente maravilhoso, porque realmente o trabalho que ele desempenha através da coleção esquematizado, através do livro dele, realmente é engrandecedor, não só para os alunos de graduação, mas para todos os operadores do direito, em todos os níveis, né? Porque, além de ser extremamente didático, é um livro que ele consegue conciliar a didática, a maestria da didática e a verticalização e aprofundamento de conteúdo. Isso é muito difícil fazer, e ele faz isso falando português, claro, com os pés nas costas, né? E a leitura, ela fica muito maravilhosa, muito gostosa. Então, já estou deixando aqui publicamente o meu testemunho e agradecendo desde já, já que não dá para fazer isso agora, né, já lá no YouTube, depois eu deixo lá também, mas aproveitando aqui a oportunidade ao vivo para já trazer esse meu testemunho e passar já a palavra para o nosso grande Lenza, para nós aproveitarmos tudo que ele tem para nos ensinar e pedindo, reiterando, para que haja o compartilhamento, mesmo após a live lá do YouTube. Então, vocês podem compartilhar com os amigos, mesmo após o término da live. Então, Pedro Lenza está com você, seja muito bem-vindo. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Queria dizer que é uma grande alegria estar nessa aula magna. É realmente uma grande responsabilidade dividir com amigos tão qualificados do direito constitucional a temática que eu vou propor para hoje. Dizer que há uma expectativa muito grande da Comissão Especial de Direito Constitucional da OAB São Paulo. Ela já chegando, né, Fábio? Presidente, com um trabalho extraordinário, a Licínia Rossi também, a vice-presidente, com propostas muito arrojadas. Conversava agora há pouco com a Licínia sobre esse papel que eles estão dispostos não simplesmente a preencher uma comissão, mas a fazer acontecer vários projetos, e esse é um deles, o que eu realmente me sinto muito honrado. Queria agradecer o tempo que o presidente Fábio Santana, lá de Brasília, teve, sei das várias atividades que estão acontecendo aí no Conselho Federal, e muito obrigado por estar nesse momento da abertura, deixando já publicamente que fique à vontade, que se precisar sair, eu sei como são as coisas por aí, uma correria, Fábio. Então, muito obrigado pelo convite, Licínia. É uma grande alegria estar ao seu lado novamente. Já estivemos em vários projetos, como você bem falou, e muito obrigado aí por todas as palavras e por toda a parceria. Queria também agradecer
a professora Patrícia Vanzolini, a presidente da Ordem, que também professora como exemplo para todos nós, colega lá do tempo que estive no Damásio, e dizer também que o doutor Beto Simonetti representa aí, né, os mais de 1 milhão de advogados e advogadas de todo o Brasil, com o apoio de todas as OABs do Brasil. E Fábio disse muito bem, esse número impressionante, eu tive o cuidado, Fábio, de estar levantando, e se me permitir, acho que eu consigo dividir a tela também aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer essa informação, veja se a gente consegue dividir com os amigos a tela da OAB. Vocês estão enxergando isso, Licínia? Está tudo certo? Então, esse sim, tudo certo. Ótimo, esse é realmente o site oficial da OAB, ele é atualizado, aqui a última atualização se deu à meia-noite, e o Fábio comenta, né, o número de 354.487 advogados na subseção de São Paulo. É um número, certamente, o pouco que eu pude levantar, mas eu poderia dizer que o Brasil se encontra numa situação onde o número de advogados por habitantes é um número, talvez o maior do mundo, né? Não se tem conhecimento de um número tão impressionante como esse. A gente chega aí a, talvez, um número de um advogado por 170 habitantes, é um número impressionante, e é uma realidade que hoje a advocacia vive. Hoje são, no meu levantamento aqui, quase 2.000 cursos, 1.800 cursos de direito no Brasil, é um número impressionante. Existe hoje uma realidade que é a possibilidade, já é uma realidade, do curso EAD, 100% online das faculdades de direito, porque houve uma manifestação contrária da Ordem nesse sentido, mas é uma realidade, e esse número, portanto, tende a crescer. Eu estou falando de 1 milhão e quase 300 mil advogados, mas a gente não pode deixar de esquecer também uma situação que vivemos hoje de quase 3 milhões de bacharéis em direito. Não sei se alguém tem esse número atualizado, mas pelos meus levantamentos, a gente passa de 2 milhões e meio, chegando aí de 2 milhões e meio a 3 milhões, eu não tenho esse número exato, não sei como quantificar isso, não sei se há algum levantamento oficial, mas é um número que passa de 2,5 milhões de bacharéis em direito no Brasil, né? E realmente algo impressionante que a advocacia vive hoje, né? Como vamos conseguir sobreviver, né, nessa realidade. A gente traz aqui nesse site o quantitativo por gênero e percebe que desde o ano passado o número de mulheres advogadas ele passou o número de homens advogados. Essa é uma realidade desde o ano de 2021, onde a gente sabe que o número de eleitoras mulheres é maior do que o número de eleitores homens. A gente sabe que, apesar disso, o número de parlamentares federais, hoje, a maioria é do sexo masculino, por outro lado, e há todo um incentivo hoje muito grande nesse sentido das mulheres ampliarem a sua participação na política, a previsão de candidatas mulheres, a emenda 111, que estabeleceu, inclusive, o uso do fundo partidário em dobro para mulheres candidatas que recebem voto e pessoas negras, também uma preocupação, mas você percebe já uma realidade de um número maior de advogadas do sexo feminino aqui, passando de 50%, o que é também uma realidade para a gente pensar. E nesse contexto, a quantidade por faixa etária, vocês estão vendo, né, Licínia, esses gráficos todos estão aparecendo, então perfeito. Não sei se está muito pequeno. Sim, perfeito. Mas você não, tá percebe ótimo. Aqui a quantidade por faixa etária é algo interessante. Se você for observar, maiores de 60 anos, o número, só para pegar São Paulo, por exemplo,
que é a maior, você percebe aqui, maior de 60 anos, o número de advogados homens é maior. Então, a faixa etária maior mostra realmente uma prevalência dos homens, mas a partir do momento que você entra para a grande massa de 26 a 48 anos, o número de advogadas ele passa a ser maior do que o número de advogados homem. E aqui, no total, você confirma isso. Então, você tem uma grande massa de praticamente metade de 26 a 40 anos no mundo da advocacia, uma prevalência impressionante do sexo feminino aqui, e uma preocupação. É realmente uma faixa onde praticamente metade está, se você for considerar até 25 anos, mas você tem metade nessa faixa até 40 anos, de pessoas ingressando no mercado de trabalho com uma realidade bastante delicada de realmente conseguir sobreviver ou conseguir viver da advocacia, o grande sonho de milhares de pessoas que estão aqui e nos ouvem. Então, esta é uma realidade. Então, eu começo a minha conversa, não estou falando sobre o meu tema, mas dividindo com vocês uma realidade que está aqui, os números não mentem. Deixa eu até deixar de... Espera aí, como é que eu faço para sair aqui? Só um minuto. Ou como é que eu saio aqui? Stop share, tá. Uma realidade que realmente a gente não tem como fugir. Um número impressionante. Você pensar que tem um advogado para 170 pessoas no Brasil é algo que tem que ser feito. Eu vejo que esse é um mundo que a gente não tem como fugir, o mundo da tecnologia, o mundo das ferramentas digitais. Eu vejo que o novo código que autoriza a propaganda por meio de mídias digitais, ele vem nesse sentido de avanço, não tinha como deixar de avançar nessa linha, e o que permite para essa massa que está conectada, utilizar das redes sociais e da tecnologia como ferramenta também de exercer a sua atividade. Então, portanto, é algo que a gente precisava falar, precisava destacar no início dessa nossa conversa. E ao lado disso tudo, eu trago também aqui um outro, deixa eu ver se eu consigo dividir aqui com vocês. Não está aqui, mas exatamente. Eu acho que agora a gente consegue ver essa outra estatística, né? Está aparecendo para vocês, né, Licínia? Só para a gente confirmar. Tá, a estatística aparecendo, sim. Que a gente passa a observar aqui. Então, esse é um site de estatística do Poder Judiciário que, se você for olhar o tempo, e aqui é em tempo real que a gente levanta isso, de trâmite de um processo, você realmente fica desanimado. Então, você tem aqui o tempo em médio entre o início do processo e o primeiro julgamento, 693 dias, praticamente mais de 2 anos. Aí você tem a primeira baixa com 1.000 dias, o tempo médio pendente líquido aqui, 1.287 dias, e o tempo médio aqui de julgamento com 1.600, não sei nem quantos anos são 4, 5 anos de média de julgamento de um processo. Então, realmente, se você for olhar isso tudo, pouco animador o início da advocacia no nosso país. Vamos pensar nos juizados. Então, a gente pega o juizado especial aqui, né, com 294 dias em média para uma primeira manifestação de primeiro grau. Então, praticamente, você distribui hoje e tem que esperar o juizado especial, que tinha realmente um papel muito importante de efetividade do processo, mas um número preocupante que a gente vive hoje na nossa realidade. Então, isso tudo tem que ser considerado. E, sem dúvida, este é o grande desafio que os dirigentes hoje passam a enfrentar. Como equacionar, como dar esta oportunidade, como
contribuir com a jovem advocacia, a grande massa que tem um sonho, que conquista esse sonho e que precisa sobreviver ou viver da sua profissão. Então, esse é um ponto que eu peço licença, que é uma grande preocupação que eu tenho, que eu vejo, né, os nossos seguidores, os nossos alunos, e que muitas vezes, desanimados dessa realidade, tentam o concurso público. E eu nem diria que essa seria a sua vocação, mas é uma necessidade, talvez, a segurança do concurso. E isto tem que ser pensado no nosso mundo e dentro da nossa realidade. E uma realidade de um judiciário que é moroso, que é demorado, e que tem um volume de milhões de processos, né? Aquele site do CNJ mostra a quantidade de processos distribuídos por ano, e que passa a tentar encontrar mecanismos de eficiência para dar uma resposta. Quando a gente fala em efetividade do processo, o grande problema hoje, não é nem mais entrar, não é mais entrar no Poder Judiciário. Hoje não é esse o problema de efetividade, de acesso à justiça, de acesso à ordem jurídica justa. O problema é sair de lá, e sair de lá com alguma coisa. Esta é a grande preocupação quando você fala em tempo razoável do processo. E aí, vamos dizer assim, os gestores dessa máquina pública, eles vão tentar encontrar soluções, e passam a encontrar soluções na tecnologia. Hoje se fala numa realidade que é o uso da robótica, o uso da tecnologia para o julgamento. Hoje já se fala em um robô que vai fazer uma filtragem dos recursos extraordinários que vão ser julgados pela Suprema Corte. É o Victor, né? Aliás, o nome do 12º juiz magistrado tecnológico da nossa Suprema Corte vem do ministro Victor Nunes Leal, que é inclusive o nome que a biblioteca da Suprema Corte recebe lá em Brasília. Então, nós estamos diante de uma realidade, e não é de algo do futuro, é de uma realidade de hoje. O uso de tecnologia para que se consiga fazer chegar um recurso extraordinário. E essa massa, essa grande juventude que está no mercado, ela precisa lidar com isso. A gente não pode mais achar que o mundo é um mundo anterior, é um mundo... essa tecnologia, e aqui eu destaco, a professora Licínia é sempre antenada, eu tenho visto o seu trabalho sempre muito antenado, né, quando fala em preparação dos seus alunos, quando fala em gamificação, quando fala em uso de tecnologia. Isso tem que ser repensado para as nossas faculdades, porque o mundo é um outro mundo, o judiciário é um outro judiciário. Hoje se fala em estatística, hoje se fala em o juiz ganhar a sua promoção por produtividade. E ele vai criar mecanismos para fazer esta produtividade e atingir ou obedecer à cobrança que o CNJ está fazendo para ele. Então, esta é a realidade que a gente vive hoje. Eu peço, por exemplo, a licença para chamar a atenção de uma realidade que ocorre na Suprema Corte, que é onde eu tenho tido uma preocupação muito grande de acompanhamento, que é o julgamento do plenário virtual. Eu não estou falando do plenário ou do julgamento por videoconferência. O julgamento por videoconferência é o julgamento físico, que durante a pandemia ele ocorreu por videoconferência por uma questão da pandemia. Eu não estou falando do julgamento físico ou por videoconferência quando o Supremo não está físico. Eu estou falando do julgamento virtual, que é um julgamento que o relator pede pauta de julgamento, o presidente marca um prazo e os ministros vão pendurar o seu voto no andamento daquele processo. Você não tem um contato físico, a sua sustentação oral como advogado, ela é virtual. Você grava um vídeo e pendura a sua sustentação oral. E eu pergunto até que ponto isso tem sido efetivo.
num primeiro momento, quando isso foi implantado, se eventualmente o ministro não votasse no plenário virtual, isso significava que ele estaria acompanhando o voto do ministro relator. Algo perigosíssimo, dado o volume de processos e o dia a dia lá na Suprema Corte. A Ordem dos Advogados teve um papel muito importante para modificar o regimento interno da Suprema Corte e não mais admitir este julgamento passivo. O silêncio significava o acompanhamento do ministro relator. Isso é muito delicado. E, portanto, isso não ocorre mais. Se eventualmente o prazo está correndo e o ministro não vota, esse silêncio não é computado como um voto de um lado ou de outro. E você percebe, inclusive, a possibilidade de um dos ministros tirar o processo que está no plenário virtual e jogar para o plenário físico quando tudo começa do zero. Eu deixo, inclusive, crítica aqui, porque em algumas situações em que já tem voto, muitas vezes até favorável à sociedade, você percebe que já com 9 ministros votando num sentido, a pedido de vista de ministro, mandando para o plenário físico para zerar toda a votação. Então, realmente, em algumas situações, você tem que destacar o que tem sido observado também no dia. Claro que o ministro pode mudar de votar o seu voto até o final do julgamento, mas quando você tem uma demanda sensível e você tem uma maioria expressiva formada, acho bastante complicado essa possibilidade que o sistema ele nos abre. Agora eu pergunto, pendurado o voto na sustentação oral no sistema virtual, quem nos dá a garantia de que aquele vídeo gravado ele foi visto com a necessária atenção por todos os julgadores? Não há como você garantir isso. Então, cada vez mais você percebe uma preocupação que a advocacia passa a ter. Em muitas situações, é possível que o advogado fisicamente consiga reverter uma questão, porque ele está lá, ele está cuidando fisicamente. Ele, em um determinado momento do julgamento, pode suscitar uma questão de ordem, pedir licença para a presidência e chamar a atenção dos ministros que aquele modo de votação não é o modo que está descrito nos autos, que aquele caminhar, aquilo que está... Então, há um papel que se espera e extremamente relevante da advocacia nessa situação, que no plenário virtual ele acaba se esvaziando. Mas eu tenho que dizer que, dentro desta realidade, eu não vejo como mais deixar de ter este plenário virtual na Suprema Corte. Isso não tem volta. Esta é uma realidade que o advogado vai ter que encontrar, ele está encontrando, ele vai ter que desenvolver técnicas de julgamento, técnicas de encaminhamento de memoriais, ele vai ter que encontrar o caminho de prestar o seu serviço de maneira efetiva. Então, é uma realidade que não tem mais volta, e muitas vezes a gente nem está acompanhando o que está no plenário virtual, porque não é dado publicidade devida como se fosse um julgamento físico, a imprensa não está atenta. Então, nós, advogados, temos um papel extremamente relevante. Eu digo que tudo isto que está por trás desta nova realidade, que não tem volta, é uma realidade que cada vez mais vai estar sendo observada no curso de Direito, o uso de novas tecnologias, o uso de inteligência artificial, o uso de robótica. Isto tudo, o advogado passa a ter um papel muito maior ainda. É neste contexto que eu quero destacar a importância da advocacia, no sentido de que o julgamento seja o mais justo possível. Então, esta é uma realidade que não tem mais volta, e aí a importância da advocacia neste contexto, né? E aí que eu digo,
né? Será que os cursos de direito estão preparando este advogado para esta nova realidade que não tem volta, que é indiscutível, que diante daquele número impressionante de processos, cada vez mais vai tender a piorar, no sentido de usar o robô para que o julgamento seja feito e que seja entregue e que haja produtividade e que haja a baixa do estoque dos processos que estão parados no nosso judiciário. Hoje há um estoque impressionante de processos que estão parados ali e um papel do CNJ a todo momento cobrando esta baixa. Então, eu me preocupo muitas vezes com essa situação. E aí a gente passa, então, a pensar como esta relação de poderes ela é uma realidade hoje. Quando eu começo a verificar os poderes interrelacionando-se entre si, eu observo que cada vez mais o modelo tem que ser observado com muito cuidado. Às vezes um poder tenta avançar e é freado pelo outro. Este outro, ele em outro momento avança e há a necessidade de freio. O princípio dos freios e contrapesos, ou usando a expressão checks and balances, ele ganha um protagonismo muito grande neste contexto atual. Eu vou trazer aqui alguns exemplos pontuais de avanços de um poder e de contenção por parte de outros poderes para que a gente possa ilustrar também essa nossa conversa. E aqui eu não estou dizendo que o ativismo ou o protagonismo descontrolado muitas vezes não é apenas do Poder Judiciário, como também dos demais poderes. E aí eu trago, por exemplo, um ato do Poder Executivo de edição de medida provisória que é devolvida pelo Parlamento como uma reação àquele ato totalmente inconstitucional. Então, a gente traz alguns exemplos aqui, e vou me referir a uma medida provisória do ano de 2020, que estabeleceu o procedimento de nomear reitores e vice-reitores de universidades federais. Esta MP de número 979 de 2020, ela foi, ao entrar no parlamento, ela foi devolvida pelo presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional. Então, a gente tem aqui o então presidente Davi Alcolumbre devolvendo a medida provisória editada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que tratava sobre as universidades públicas. O argumento aqui utilizado foi para devolução de imediato, como se fosse uma contra-reação, um golpe violento por parte do legislador, controlando o ato do Poder Executivo, foi a afronta à gestão democrática do ensino público e à autonomia administrativa das universidades, por entender aquela medida provisória flagrantemente inconstitucional. Estou me referindo aos artigos aqui lembrados pelo então presidente do Senado, Davi Alcolumbre, 206, inciso 6 e 207 da Constituição. Aquilo me recordo, o ato de devolução me chamou a atenção porque eu não lembrava de situações anteriores. Fui então pesquisar, naquele momento 2020, e observei que em 3 momentos anteriores isso já tinha sido uma realidade. José Sarney havia editado uma MP em 1989 devolvida. Em 2008, o senador Garibaldi Alves também devolveu uma MP, e em 2015, Renan Calheiros também devolveu uma MP. Mas era algo novo que não estava, eu, enquanto professor, no dia a dia das minhas aulas, no dia a dia da minha lembrança. E aí,
eu me pergunto até que ponto poderia, então, nesse contexto, né, o Poder Legislativo devolver uma medida provisória, na verdade, o presidente do Senado, o presidente do Congresso, devolver sem iniciar o procedimento. Eu cheguei a me manifestar no sentido de que eu estava diante de uma inconstitucionalidade no procedimento. No meu entender, a Constituição manda abrir o procedimento e aí o Congresso, no sentido colegiado, é que vai eventualmente se manifestar pela rejeição da MP, mas não uma devolução monocrática, de ofício, isolada por parte do presidente. Me chamou a atenção e, recentemente, a gente percebeu mais um caso de devolução de MP e a ministra Rosa Weber, em seu voto, porque foi proposta a DI também, dizendo que esta era uma possibilidade do parlamento, a devolução de ofício de MP flagrantemente inconstitucional. Bom, esse é um exemplo de contenção do executivo por parte do parlamento. Vamos agora a um outro caso aqui. Eu vou me referir, isso não é uma realidade ou uma proposta do atual governo, ou que aconteceu no atual governo, mas é uma proposta que, inclusive, aconteceu em governos anteriores, como a proposta aqui de uma nova constituinte. Então, houve movimentos, né, no sentido de fazermos uma nova Constituição num contexto de revisão. Falava-se ali e resgatava-se uma expressão da Constituinte de necessidade de uma lipoaspiração constitucional. A gente sabe que o contexto da Constituição de 88 vem de um período pós-ditatorial e de um documento extremamente minucioso e detalhista, e que, em algum momento, ele iria precisar de revisão, como é o que a gente observa hoje. Se explicar para um professor norte-americano que a nossa Constituição, nesse momento, tem 116 emendas, ele não consegue entender o texto de 88, mas é uma realidade do texto brasileiro de 88. Então, começou-se um movimento no parlamento, do líder do governo na Câmara, de uma nova Constituição. O deputado, o parlamentar Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, ele iniciou este movimento de nova Constituinte. E aqui eu estou em mãos com o parecer do Conselho Federal da OAB, que realmente tem prestado um serviço, vamos chamar assim, ou tem tido um papel extremamente relevante em situações limites, como é este exemplo. E aqui, só para me permitir, eu vou ler uma parte, na verdade, do início, que nada mais é do que a conclusão, que neste parecer se escreve: a tese de que o Brasil precisa de uma nova Constituição mostra-se inteiramente descabida e desconectada da nossa história constitucional e de reais necessidades do país no momento. Não há paralelo possível com o recente plebiscito realizado no Chile, que sirva de sustentação a tal proposta esdrúxula, considerando a radical diferença do contexto entre os dois países. Além de inútil, para enfrentar os problemas que assolam o Brasil, a ideia de mudança na Constituição apenas abriria espaço para retrocessos e oportunismos autoritários, criando instabilidade e riscos à democracia, que, com todas as dificuldades, cultivamos nos últimos 32 anos. Então, aqui você tem uma tentativa de uma nova Constituição estabelecida pelo parlamento e uma reação imediata. Essa reação imediata, ela foi observada nas redes sociais. O que eu quero dizer com isso é que nós, operadores do direito, temos uma responsabilidade muito grande.
E a Ordem dos Advogados do Brasil tem esta responsabilidade também e tem exercido nos momentos necessários. Este parecer elaborado, e certamente aqui a Comissão Especial de Direito Constitucional da OAB São Paulo vai ter missões muito importantes no seu dia a dia. A professora Licínia vai ter que acompanhar, o professor Fábio também, temas que acontecem no dia a dia e que vão precisar de uma manifestação por parte, de um posicionamento por parte da OAB. A gente observa, só para ter um exemplo recente nesse momento da palestra, comentários muito delicados que foram feitos por um parlamentar estadual lá do outro lado do mundo, e o papel imediato eu chamo de professora porque é nossa colega, mas da presidente Patrícia Vanzolini, no movimento da OAB São Paulo, em reação a essa fala desse parlamentar lá do outro lado do mundo. Então, o que eu quero mostrar é que a OAB tem um papel extremamente relevante, como todos nós, operadores, temos esse papel. Então, quando você tem parece que muitas vezes eles, né, os operadores, os políticos, jogam no ar, sentem a reação e aí avançam ou recuam de acordo com a reação de uma determinada ideia ou proposta. E este é o exemplo da nova Constituinte. Eu trago, para ter um outro exemplo, um encaminhamento de uma proposta de emenda para mudar as regras, ou até esclarecer as regras sobre imunidade parlamentar. Isso foi em reação ao procedimento que o Supremo adotou na questão de prisão de parlamentar diante ou no inquérito, no contexto do inquérito das fake news. Então, isso levou a uma necessidade de reação por parte do parlamento. Eu até entendo que o modo que o Supremo adotou de controle da prisão em flagrante, de crime inafiançável, e a inafiançabilidade legal construída pela Suprema Corte nesse tema específico, isso levou a uma reação do parlamento em explicitar melhor. Mas o problema é que o parlamento, ao encaminhar a PEC número 3 de 2021, acrescentou penduricalhos mexendo com a lei da ficha limpa e flexibilizando toda a lei da ficha limpa, que recentemente o Supremo, inclusive, entendeu que não era o caso de se rediscutir toda a interpretação que foi feita em relação à lei da ficha limpa no sentido de inelegibilidade. Eles foram várias frentes. Essa PEC foi uma delas, em reação. Então, quando essa PEC começou a tramitar de maneira acelerada, o parlamento abrindo e fechando sessão, aprovando na madrugada, os operadores do direito de se manifestar. Me lembro de ter feito uma live com o professor Marlon, que é um dos pais da lei da ficha limpa, nesse sentido de proteção. E movimentos de operadores da própria OAB, no sentido de que o que estavam tentando fazer ali era atropelar uma reforma sem uma conversa com a sociedade. Então, nós temos um papel extremamente relevante de controle quando situações como essa ocorrem. Bom, vamos falar agora um pouco do poder judiciário nesse seu dia a dia. O poder judiciário ganha um protagonismo muito grande. Eu diria que o poder judiciário ele caminha muitas vezes avançando o que se espera dele. E eu diria que há excessos, não há a menor dúvida, mas em muitas situações esse poder judiciário ele é chamado porque os outros poderes não cumprem o seu papel, não cumprem a sua missão. Então, vamos trazer um exemplo, né? Durante muito tempo, você deixou a Suprema Corte com 10 julgadores e vivemos uma realidade de não sabatina do escolhido do presidente da República para ocupar a vaga de ministro da Suprema Corte. Então, temas relevantíssimos, temas envolvendo aspectos ou condenações criminais, onde se tinha um empate, você tinha a solução e não teria outra forma de ser diante do empate em favor do réu. Não estou dizendo que diante do empate você deveria decidir contra o réu, não tem como.
Essa é a interpretação que deve ser feita. Mas o que eu estou criticando é você ter 5 ministros de um lado numa tese, 5 do outro, e não ter o 6º ministro, né, o 11º ministro, para tomar um lado ou outro. E que fique claro, não é que esse número 11, esse ministro vai decidir. Não é ele que decide sozinho. Ele se junta a uma maioria de um lado ou do outro. E quem decide são os 6, e não ele sozinho, que fique claro. Não é o ministro decidiu, não é ele que decidiu. Os 6 decidiram de um jeito ou do outro. E esse é o ponto que a gente tem. Então, a gente observou a não atuação do Senado em um movimento político criticável de não realização da sabatina. E isto levou à judicialização da questão. Por que o Supremo teve que enfrentar esse tema? Porque o Senado não cumpriu o seu papel de sabatinar o escolhido do presidente da República, de sabatinar e, eventualmente, se entendesse que o critério escolhido não era o critério constitucional, que rejeitasse o nome, mas deixou de marcar a sabatina. Então, o que eu quero mostrar é que, muitas vezes, a judicialização decorre de uma não atuação do parlamento realizando o seu papel. Professor, então, por que então, não se discutiu a questão de impeachment de ministro da Suprema Corte que estava parado na Suprema Corte, não pautado, ou de impeachment do presidente da República? Essa questão de engavetamento de pedido de impeachment não é uma questão do parlamento atual. Isso se verificou no governo Lula, no governo Dilma, no governo Michel Temer, no governo atual. O superpoder que foi dado para o presidente da Câmara, no caso de impeachment do presidente da República, de engavetar pedido de impeachment ou de, eventualmente, rejeitar monocraticamente um pedido de impeachment sob a sua perspectiva infundado. Então, não estou aqui dizendo que também, no caso de pedido de impeachment do presidente da República ou de ministro do Supremo, como houve pedido, que o Senado também deva ficar parado, ou que, no caso, a Câmara, ou Senado, Câmara, no caso do presidente, Senado, no caso de ministro do Supremo. O que deveria existir é um prazo previsto na Constituição, que não tem. E isso é judicializado, o Supremo é chamado de novo para se manifestar. Então, vamos dar um outro exemplo aqui. CPI Covid-19. Bom, houve um pedido feito por 1/3 dos parlamentares para a instalação da CPI para apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia Covid-19. Apesar do pedido de 1/3 dos parlamentares, não houve a instalação da CPI. E aí foi impetrado um mandado de segurança, o 37.760, julgado pelo ministro Barroso. O julgamento se deu de maneira monocrática, numa sexta-feira. A liminar foi deferida pelo Barroso, mandando instalar. Eu me lembro, e esse é meu papel como professor, acompanhar o dia a dia dos julgamentos, que o presidente do Senado recebeu a informação da liminar do ministro Barroso, determinando a instalação da CPI, e ele simplesmente falou algo que eu tornei público e que me agradou. Ele disse o seguinte: decisão de juiz tem que ser cumprida. Eu, enquanto presidente do Senado, eu não tenho o que fazer. Eu vou acolher e na semana vou mandar instalar a CPI. O que está correto. Por que eu digo isso? Estou aplaudindo essa manifestação do presidente do Senado nesse contexto da CPI. Porque em outro momento já houve descumprimento por parte do presidente do Senado e dos senadores de decisão judicial. Decisão judicial tem que ser cumprida. E a maneira de você eventualmente contestar uma decisão judicial é nos termos da regra do jogo, é nos termos da lei. Não há como você descumprir. Tanto é que o próprio presidente da República, depois de sua manifestação no 7 de setembro de 2021 sobre a questão do inquérito de fake news, chamou e se manifestou contra ministros da Suprema Corte, em pronunciamento seguinte falou que se equivocou na forma de falar e que iria cumprir
Decisão judicial tem que ser cumprida, por mais que não se goste, tem que cumprir a decisão. E, eventualmente, o inconformismo tem que ser dentro das regras do jogo. E, eventualmente, o inconformismo tem que ser por meio do recurso. Esse é o ponto que eu estou chamando a atenção. E, no caso da CPI, foi muito bem aqui o parlamento, né? Tanto é que depois ela foi instalada, foi até, inclusive, ampliado o seu objeto na CPI. Se quiserem olhar o voto do ministro Barroso, é o voto no mandado de segurança 37.760. Então, veja, o judiciário atuando. Por quê? Porque o parlamento não cumpriu a regra básica, que era de instalar a CPI. É o que a gente chama de direito público subjetivo das minorias. Se cumpriu 1/3, tem que instalar. E aí, não estou dizendo que como foi conduzida a CPI, não estou analisando nada sobre a CPI, estou analisando o requerimento de instalação da CPI. Agora, o desdobramento daí é uma outra história, uma outra conversa, um outro dia a gente conversa. Agora, mais um exemplo. Durante anos, o parlamento não regulamentou o artigo 5º, incisos 41 e 42. Nós estamos diante aqui de comandos que devem ser cumpridos pelo parlamento. Vamos ler a literalidade do 41, 5º XL1 e XL e 42. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, o que o parlamento fez? Não fez nada. Ele está em mora. E o Supremo julgou 2 ações de controle das omissões, que são a ADO 26 e o mandado de injunção 4733. E ao julgar essas 2 ações, o Supremo reconheceu, ou enquadrou, melhor dizendo, a homofobia e a transfobia como crime de racismo. O Supremo fez isso? O Supremo fez isso. ADO 26 e MI 4733. Antes de falar da decisão, eu quero elogiar que, pela primeira vez, o Supremo adotou uma posição de concretização na ADO. Até então, o Supremo simplesmente reconhecia o estado de mora, comunicava a mora e dizia: parlamento, você está em mora. Você não fez o que deveria fazer. Faça, mas não obrigava na ADO, sob pena de se violar a separação de poderes. Mandado de injunção, a própria Lei 13.300 permite uma posição concretista intermediária geral no MI, que permite, inclusive, a produção de efeitos erga omnes no mandado de injunção. Mas na ADO, eles desvirtuaram tudo, não servia para nada. E este é o primeiro exemplo de um grande avanço no julgamento de controle de omissão por parte do Poder Judiciário, ADO 26. Mas veja, o que o Supremo fez? Com o máximo respeito, agora afastando a discussão sobre a importância do tema. Não estou discutindo aqui, ninguém discute isso. Estou simplesmente analisando o que o Supremo fez. O Supremo legislou e criou um tipo penal. O Supremo legislou e criou um tipo penal. Ele enquadrou homofobia e transfobia como crime de racismo. É o que ele fez. Legislou. Professor, isso não viola a estrita legalidade penal? No meu entender, viola. No meu entender, viola. É criticável a decisão sob o aspecto de procedimento, mas o que levou o Supremo a atuar dessa maneira? A omissão. E me permito usar aqui a expressão do ministro Gilmar: negligente e desidiosa do parlamento, que não legisla sobre um tema tão importante como esse. O direito de greve é um outro exemplo. São 33 anos que o Supremo não regulamenta o direito de greve de servidor público. E hoje é implementado a partir de um mandado de injunção que adotou uma posição concretista geral na questão, aplicando por analogia a lei da iniciativa privada. E se não formos
falar em violação ao princípio da estrita reserva legal, que ao menos observemos nessa decisão da Suprema Corte a questão da irretroatividade, né, aplicada aqui de maneira a interpretar. O Brasil signatário da Convenção Interamericana contra o Racismo, inovação, a convenção, ela foi recepcionada, Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância, foi incorporada no ordenamento jurídico brasileiro com o status de Constituição e realmente um grande avanço, né? Porque eu trago aqui, reproduzo uma conversa que tive com a professora Flávia Piovesan. Aliás, professora Licínia, me permita, sei que a professora Flávia será uma das convidadas aqui, não sei se eu estou fazendo um spoiler, mas extraordinária Flávia Piovesan estará neste projeto também. E a professora Flávia, nesta live que fiz com ela, trouxe alguns pontos importantes dessa aprovação, que é a ampliação do conceito de discriminação racial, o indirect discrimination, o overlap discrimination, formas contemporâneas de discriminação, ela falou de internet, cyber discrimination, racismo do século XXI, o dever do Estado de adotar ações afirmativas e o dever do Estado de refletir a diversidade. Então, é uma realidade extremamente importante essa, da Convenção Interamericana contra o Racismo, que, por sinal, né, eu vou deixar minha crítica, eu fiz críticas públicas a isso, o decreto presidencial demorou muito tempo para sair, mas saiu já. O decreto do presidente da República saiu circulando, fazendo circular no ordenamento jurídico brasileiro a convenção, que tem status de norma constitucional. Bom, o que eu quero dizer com isso é que o judiciário também tem atuado de maneira que se possa discutir o seu comportamento. E aí vem a pergunta: se eventualmente um ato do executivo é controlável pelo parlamento, lembra a devolução de MP, ou até pelo judiciário, se um ato, por outro lado, do parlamento é controlável pelo próprio executivo e mais ainda pelo judiciário, a pergunta que eu faço é: quem é que controla o ato do Poder Judiciário? Como é que eu faço para controlar? Aí vem de novo aquela conversa. Descumprir a decisão da Suprema Corte, jamais. O que você pode é enfrentá-la dentro das regras do jogo. E de que maneira você enfrenta? Pelo recurso. E se eventualmente a Suprema Corte continuar errando, contra quem eu posso ir? Existem mecanismos de o que a gente poderia chamar de backlash, que é uma reação violenta no sentido de firme, não contra ou fora da lei, uma reação da sociedade, uma reação dos operadores do direito, uma reação da Ordem dos Advogados do Brasil, que se manifesta até mesmo antes de um julgamento que está para acontecer e que está pautado na Suprema Corte, dando a sua posição institucional. Eventualmente no plano internacional, quando a gente fala que o Brasil ele participa da formação desses documentos de convencionalidade, os tribunais o Brasil vai ter que se explicar perante esses tribunais internacionais. Então, o que eu quero dizer é que eu jamais posso incitar contra a Suprema Corte, incitar contra familiares de ministros. Isso é inaceitável. Isso não se pode cogitar. Agora, eu não estou dizendo que uma decisão da Suprema Corte ela é inquestionável. Ela tem e pode ser questionada dentro das regras do jogo. E querem ver um exemplo mais fácil de se verificar? É o ato do parlamento que, por meio de um mecanismo de reação legislativa, procura superar a jurisprudência da Corte. Veja, a superação da jurisprudência da Corte, ela
é possível por meio de ato político do parlamento, que edita uma lei em sentido diametralmente oposto àquela interpretação que foi dada pela Suprema Corte. Esse é um grande dilema que se vive hoje. Como é que 11 ministros que não têm legitimidade democrática, que não foram eleitos, têm o poder de nulificar e invalidar um ato que foi editado pelo parlamento? Muitas vezes, sem dúvida, o parlamento tem a legitimidade, mas isso não quer dizer que o parlamento também não erre. O parlamento, muitas vezes, ele edita leis contrárias à Constituição ou que não refletem a expectativa social. E isso pode ser corrigido no modelo de checks and balances pelo Poder Judiciário. Mas e o Judiciário, né? Como é que se controla? Professor, eventual conflito entre poderes, na pior das hipóteses, vai ser resolvido pelas Forças Armadas. Eu escutei isso nesse contexto que eu estou tentando expor. E isso foi nós vivenciamos isso tudo. E escutei uma manifestação nesse sentido. Então, a solução vai ser dada pelas Forças Armadas. Eu estou aqui me referindo a uma manifestação pública no Conjur, do professor Ives Gandra, grande constitucionalista, que propôs essa ideia, numa interpretação do artigo 142, como sendo as Forças Armadas que tivessem o papel de, não resolvido o conflito, de pacificar. Meus amigos, isso é inaceitável. Em nenhum momento a Constituição brasileira de 88 admite a participação das Forças Armadas para solucionar conflito entre poderes. Não existe isso. Isto foi o voto do ministro Barroso, eu recomendo também aqui, no MI 7311. Anotem, por favor. MI 7311 foi aqui que o ministro Barroso ele teve a oportunidade de se manifestar sobre esta proposta de solução de conflito entre poderes. Ele diz que as Forças Armadas não têm poder moderador numa situação de conflito. O poder moderador, abre aspas, diz ele, só existiu na Constituição do Império de 1824 e restou superado com o advento da Constituição da República de 1891. Sob o regime, está dizendo aqui o ministro Barroso, da Constituição de 88, vigora o sistema de freios e contrapesos, ou checks and balances, no qual os poderes são independentes e harmônicos e se controlam reciprocamente. Não se deve esquecer tampouco a importância do controle social de grande relevância nas sociedades abertas e democráticas. E é o que eu estou tentando trazer também. Não é apenas o que a gente verifica hoje, este papel importante do sistema, mas a sociedade tem um papel extremamente relevante. O movimento social, não estou dizendo que o juiz tem que julgar a favor da maioria. Aliás, é um dos papéis da Suprema Corte, o papel contra-majoritário, e que é uma grande dificuldade descrita pelo professor Alexander Bickel, professor americano, que fala desta grande dificuldade da posição contra-majoritária, mas é muitas vezes aqui que se percebe a proteção das minorias, como é o caso de instalação da CPI e de concretização do direito público subjetivo das minorias. E aí ele continua, nenhum elemento de interpretação literal, histórico, sistemático, teleológico autoriza dar ao 142 o sentido de que as Forças Armadas teriam uma posição moderadora hegemônica. Embora o comandante em chefe seja o presidente da República, não são elas órgãos do governo, são instituições de Estado neutras e imparciais a serviço da pátria, da democracia, da Constituição, de todos os poderes e do povo brasileiro. Agora, não é este o papel de solucionar. Então, se o judiciário errar, e me permita dizer que eu vejo em situações, e eu como professor de constitucional acompanho, eu entendo que na minha interpretação, se fosse ministro, não teria votado naquele sentido, o judiciário errar, o controle deve ser feito dentro do sistema. De novo, parlamento reagindo, sociedade se manifestando, eventualmente esperando que o tempo mostre que aquela decisão está equivocada, que a ciência mostre
que aquela decisão da Suprema Corte tem que evoluir, né? Tem que evoluir. E aí a gente entra um pouco para talvez dar um exemplo disso aqui, em exemplos interessantes do controle difuso e do controle concentrado e do papel da Suprema Corte dessa evolução. Licínio, eu estou falando muito, não sei se você quer... antes de falar sobre isso, se você tem alguma pergunta, Licínio, alguma manifestação, eu posso seguir aqui. Como estão as coisas por aí? Maravilhoso, tem vários recados, inclusive elogiando a aula. Peraí, tá muito... Tá cortando para mim. Vê se é o meu áudio só. Veio mecânica o seu áudio, pelo menos para... Eu estou escutando tudo assim, mecânico, como se fosse um robô falando. Tá sentindo, gente? Olha, aqui também está assim, todo mundo achando... Para você também tá assim? Ou só eu? O áudio da doutora está ruim para mim, está mecanizado. Eita. Ah, tá. Nós estamos falando de robótica, então às vezes veja se alguma... Continua, não. Não, continua. Para mim continua meio robótico. Mas eu consigo sair e entrar. O que eu faço, gente? Não sei o que eu faço. Eu ia elogiar aqui, que tem vários recados. Mas... A Ana Nélia está dizendo, dá para entender, aqui também continua. Mas dá para entender o que eu falo, não? Tá bem robótico, mas eu tô conseguindo entender. Ou não, o áudio... eu tô aqui acompanhando, eu tô acompanhando o YouTube, viu, Licínia? Eu tô vendo, os amigos estão todos aqui acompanhando, mas estão dizendo que tá um pouco... O áudio tá meio robótico, sim. Tá com microfonia. Agora travou. Perfeito, voltou. Você tá perfeito agora. Travou. Não, tá perfeito. Ouvindo? Perfeito, continua. Eu não te escuto agora o seu parou. O meu parou? Peraí, eu vou tentar sair dessa sala e Não, voltar, mas se você voltar. derrubar... Não, mas a sua voz para mim tá perfeita. Tá normal, pode ir. Mas eu vou dar um oi aqui, a turma que tá no ao vivo aqui, ó, só pra gente... Eu sei que o nosso tempo tá estourado, mas a Alicina entrando, eu já vou concluir. Ele tá tudo escutando, o Luiz Paulo tá presente, o Lucas tá presente, a voz do professor está normal, o microfone está rouco, mas é isso. Bom, a turma do nosso YouTube também está acompanhando aqui. Mas deixa eu dar Patrícia Monserrat, muito bem-vinda, minha amiga Patrícia. Tem acompanhado as nossas aulas todas as manhãs aí, muito obrigado pela presença. Thalia Mendes está presente, Denis Goodman está ao vivo aqui no chat do YouTube também, a Márcia Batista, o Lucas, a Isabel. Mas vamos lá, Licínea, eu estou ouvindo você. Melhorou? Agora está perfeito, eu saí e entrei novamente. Olha, essa história de inteligência artificial, de novas tecnologias, tá de vendo o que aconteceu? Para operadores do direito, tá vendo? As palavras têm poder. Não, tá perfeita a voz, tá muito perfeita. Não, eu disse que... Aqui eu tô falando, nós já estouramos mais de uma hora, queria saber se é para eu continuar ou se você quer falar alguma coisa aí, só para eu fechar aqui a nossa conversa. Todas as ponderações maravilhosas, inclusive toda essa problemática de agir dentro das regras do jogo, né, que você colocou, é uma grande responsabilidade, principalmente para nós, operadores do direito, e para a OAB enquanto instituição. Né? Então, maravilhosos apontamentos envolvendo a greve dos agentes, lá do artigo 37, inciso 7, dos mandados você é de professora injunção. de administrativo, né, Alice? Tá com você. Eu vibrei quando você mencionou os mandados de injunção 670, 708, 712, e todas essas questões de inefetividade, né, das normas constitucionais. E acredito, né, Lenza, que não só essa questão do judiciário, do controle do judiciário, dos limites que o judiciário pode agir, mas às vezes também, e até tocou o seu livro aqui, só que o meu é edição 2021 ainda, a minha 2022 não chegou. Na página 772, você coloca também e traz um apontamento crítico do papel do legislativo naquele caso de Dilma Rousseff de inovação inconstitucional, quando houve o fatiamento da votação. Nossa, esse é um tema muito bom.
Pode falar que eu acho que ali é um outro exemplo interessante. Continua. Assim, como eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas com, né, o seu livro, como o artigo 52, parágrafo único do texto constitucional, traz como consequência do crime de responsabilidade, se houver condenação e tudo mais, as penalidades de perda do cargo, né? Então são penalidades que devem ser concomitantes no caso de houve fatiamento da votação por parte do parlamento. E aí houve uma nítida inovação inconstitucional. Então, acho que também estaria dentro de todos esses aspectos que você está dizendo, né, Lenza? Deixa eu até anotar aqui. Perda do cargo com inabilitação por 8 anos, e no caso de Dilma houve esse fatiamento. Eu concordo, eu entendo que quando o parlamento fatiou, e foi um destaque que foi feito no próprio parlamento, com a concordância do presidente do Supremo, que é quem preside a sessão, eu entendo que houve um grave erro de interpretação da Constituição, porque, na verdade, o texto é muito claro. A partir do momento que houve o reconhecimento do crime de responsabilidade, a inabilitação é uma decorrência e não uma situação em separado, conforme a gente sabe. E para trazer mais um exemplo, você falou do livro, eu me lembro de uma passagem do livro que eu trago, são vários exemplos, mas mais uma. Durante a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, havia um movimento muito forte do parlamento para aprovar a reforma da Previdência. E aí eu me lembro que o então presidente, você falou do impeachment, aí que veio a lembrança do Michel Temer, que assumiu a presidência, decretou a intervenção federal no Rio de Janeiro, e aí havia uma pressão muito forte para aprovar a reforma da Previdência. Então ele falou o seguinte: então a gente vai decretar a intervenção, aí vai chegar um momento que, quando o parlamento mostrar para mim que ele está preparado para votar, eu suspendo a intervenção, vocês aprovam a emenda da reforma da Previdência e depois eu volto a decretar a intervenção. Como se pudesse fazer isso, né? Porque a gente sabe que, dentre os limites da reforma constitucional, estão os limites circunstanciais, que é a impossibilidade de se reformar na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. E vigorava a intervenção federal no Rio de Janeiro. Então, essa proposta do presidente que assumiu após o impeachment de suspender a intervenção é flagrantemente inconstitucional. Ou você tem hipótese de intervenção ou não tem. Não tem essa. Decreta, eu suspendo, resolve o problema e aí a gente volta. Então, essas manobras, elas são complicadas. E aí o papel não só dos operadores, não só dos poderes, mas dos operadores, que ganham uma relevância muito grande, não há a menor dúvida. Perfeito, Lenz. Olha, tem muita gente aqui dizendo, Luciana Belo dizendo, professor, aula excelente, continue quanto for necessário. Professor Lenz, essas aulas são maravilhosas, gosto de constitucional por sua causa. Enfim, tem muito obrigado, gente. De recadinhos aqui, elogiando, até porque suas aulas sempre são perfeitas, além do livro, que é maravilhoso também. Lenz, eu acho que nós já podemos ir já para o final, porque nós temos depois reunião da comissão com os membros. Então, considerações finais, e aí você fica com a palavra para fechar, e aí nós já temos que ir encaminhando para esse finalzinho. Vamos sim. O áudio está perfeito agora, graças a Deus estamos tecnicamente bem. E então, o ponto que eu quero dizer é que o judiciário vem ganhando um protagonismo maior ainda, e a gente observa, no caso dos efeitos da decisão e do efeito vinculante, a questão do papel do Senado Federal no controle difuso. Então, a gente tem uma visão clássica do papel do Senado, no sentido de que, no controle difuso, os efeitos de uma decisão da Suprema Corte são interpartes, e que é o Senado que produz o efeito erga omnes de maneira discricionária e editar uma resolução. É o artigo 52.10. E que, no controle concentrado, os efeitos já seriam erga omnes no sentido de vinculação. Mas a gente percebe um julgamento do caso do amianto, que tem tudo a ver com toda essa história de reversão da jurisprudência da Corte, em que, no meu entender, e é a interpretação que eu tenho feito, o Supremo reconheceu a mutação constitucional do 52, inciso 10, aproximando o controle difuso do controle concentrado. E, com isso,
os efeitos da decisão se tornando vinculantes também no controle difuso. E isto, de certa forma, dá mais poderes para a Suprema Corte na questão do efeito de suas decisões. O que me parece não ser tão ruim se não tivesse a regra constitucional clara do 5210. Digo não ser tão ruim porque a gente tem que criar no Brasil algo que é uma realidade nos países de common law, é uma realidade nos Estados Unidos, que é a realidade, a cultura de precedentes que a gente não tem. Eu não estou dizendo não só nós, operadores, mas também o próprio judiciário, ou até alguns ministros da Suprema Corte que desrespeitam a própria decisão do colegiado. E eu me lembro para ter um exemplo aqui, tem vários exemplos, mas uma decisão envolvendo a questão da prisão em segunda instância, em que, no dia 19 de dezembro do ano salvo engano, 2018, o ministro Marco Aurélio, no final do expediente, do último dia do ano judiciário, ele dá uma liminar, mandando soltar todos os presos que estivessem presos em segunda instância. E dizia, no seu voto liminar, que mesmo reconhecendo que o colegiado, naquele momento, tinha o entendimento de que era possível a prisão em segunda instância, ele não concordava. Então, o que eu estou criticando não é só o juiz de primeira instância que desrespeita o precedente. Você tem exemplo de ministro da Suprema Corte não observando o próprio precedente da Corte, o que levou a uma situação extremamente delicada, que foi uma suspensão de liminar do presidente da Suprema Corte para suspender a liminar do colega. Isso é muito grave, né? O presidente Supremo suspendendo uma liminar do ministro da Corte, o que levou a uma crise institucional muito grande, crise essa verificada no momento seguinte, em que o ministro Fux também foi chamado a atenção porque deu uma liminar suspendendo o liminar de colega. Isso eles não vão aceitar mais. Essa suspensão de liminar do colega é inadmissível. Por isso que estão tentando criar mecanismos de fast track, ou seja, quando uma decisão está para ser decidida e envolve poderes, que essa decisão ou temas relevantes não seja a decisão tomada sozinha por um ministro. Tem que se levar para o colegiado decidir. Essa questão ganha uma relevância muito grande e eu mostro que realmente a valorização do precedente é algo que precisa ser. Temos que criar uma cultura de precedentes que ainda não temos. E mais ainda com a questão, na minha visão, da posição hoje do Supremo de que decisão proferida em controle difuso tem efeito erga omnes, e isso ocorreu no caso do amianto. O amianto, e aqui que eu quero conectar com a parte anterior da aula, o Supremo, em um primeiro momento, declarou inconstitucional as leis estaduais que proibiam o amianto. Declarou inconstitucional. Mas o parlamento reagiu e legislou de novo, permitindo ou proibindo o amianto. E isso foi objeto de nova ADI. E depois de muito tempo, o Supremo evoluiu a sua jurisprudência, entendendo que a lei federal que admitia o uso controlado do asbesto branco, ela era inconstitucional. Então, o Supremo evoluiu para uma provocação da própria do próprio parlamento. O que eu quero mostrar, então, é que neste mecanismo, muitas vezes, uma reação legislativa pode levar a uma superação de jurisprudência por parte da Corte, depois de um longo período de amadurecimento daquela questão. Então, é isso que eu quero tentar mostrar. E concluir, acima de tudo, Licínia, chegando ao nosso final aqui, que nesta complexidade que vivemos hoje, eu vejo que a advocacia passa a ter um papel extremamente relevante, porque será o advogado que terá este papel de controlar isto que estão empurrando no novo modelo. É um modelo que não tem volta, um modelo da tecnologia, modelo, você sabe muito bem, está muito mais antenada do que eu nesse ponto, assim, o modelo dessa nova realidade, né? Veja
até a empresa famosa que nós conhecemos, mudando o seu nome para um metaverso, uma nova realidade, uma realidade que, sei lá, um dia talvez vamos encontrar o judiciário lá dentro dessa nova realidade. Me chama a atenção a própria Suprema Corte fazendo TikTok hoje, o TikTok hoje do TSE, tentando se aproximar do povo. Então, não há dúvida, isso tudo é uma realidade que a gente tem que acompanhar, e eu tenho esperança que a ordem vai cumprir o seu papel, especialmente nessa tentativa e nessa necessidade de dar a oportunidade para essa massa que está no mundo, que está no mercado de trabalho e que precisa sobreviver da advocacia. E a realidade, né, do volume impressionante de bacharéis em direito que lutam por esse grande sonho, quase 3 milhões hoje. Então, vocês têm um papel muito importante, e eu queria me colocar à disposição para poder ajudar de uma maneira ou de outra, cumprindo essa função relevante social que todos nós temos aqui. Com isso, queria agradecer a oportunidade, Licínia, pelo convite, agradeço o seu convite, agradeço ao presidente da Comissão Especial de Direito Constitucional, Dr. Fábio Santana, agradeço à presidente da OAB São Paulo, a Patrícia Vanzolini, por apoiar o trabalho de vocês, e me coloco à disposição de todos os integrantes dessa ilustre Comissão Especial de Direito Constitucional da OAB. Muito obrigado. Lenza, foi fantástica a sua palestra. Nós que agradecemos por todo o seu tempo, por toda a riqueza de conteúdo que você trouxe para nós neste dia. E esperamos que nós tenhamos outras oportunidades, que você possa estar aqui para engrandecer ainda mais o conhecimento com o seu livro, divulgando aí mais uma vez o livro, porque, gente, o livro do Lenza, dificilmente alguém aqui não vai ter, mas quem não tem, adquiram, sempre a edição nova é importante, porque a cada edição você consegue deixar o livro ainda melhor. Então, se é que isso é possível, mas a cada edição o livro ele fica mais maravilhoso e com muito mais riqueza, né? Tem autores que a gente olha uma edição para outra, não tem tanta diferença. O seu não, ele parece que vira uma outra coisa, fica ainda melhor. Então, obrigada por toda essa cultura, todo esse engrandecimento. Muita gente aqui agradecendo, Alex agradecendo, e lá no YouTube eu estou sem acesso aqui, porque aqui é um canal e lá para o YouTube eu não estou vendo o que está acontecendo lá. Eu vou olhar depois. A aula ela vai ficar gravada. Os certificados, para quem fez a inscrição, teve dúvidas acerca disso, vai ser emitido, então o pessoal da secretaria eles já vão providenciar. Um abraço, Lenza, carinhoso. Obrigada demais pelo seu tempo. Obrigada, muito feliz por você estar aqui. E um abraço carinhoso a todos também que participaram no bate-papo, e pedindo já para todos que estão aqui, todos que vão assistir ainda essa aula, que não puderam estar ao vivo, que depois, ao final, compartilhem o vídeo do YouTube para que a gente possa divulgar todos esses apontamentos e considerações valiosíssimas que o professor Pedro Lenza fez. Um abraço a todos, encerro por aqui. Lenza, obrigada, viu, mais uma vez. Obrigado, muito obrigado, sucesso para todos nós, valeu. Valeu, até a próxima. Tchau.